Então, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com todos vocês e que Jesus, através da espiritualidade amiga, nos ilumine para que a gente, com este tema, saia daqui hoje com uma chaminha nos nossos corações de entendimento, de melhoria. Porque é um tema difícil, como todos aqueles que a gente tem e que precisa ser trabalhado, né? Então vamos lá. O que é culpa? Nós vamos ao dicionário da língua portuguesa para poder tentar entender o que é o significado da palavra culpa. E ele coloca para a gente no dicionário de forma muito tranquila, que é uma falta voluntária contra o dever, uma omissão e um desleixo. A primeira coisa que eu gostaria que todo mundo notasse é essa terminologia, é uma falta voluntária. Então, a culpa, ela vem de uma falta em que a gente tem consciência de que a gente está fazendo. Também tem outras formas de ser colocada, como efeito de deixar de fazer o que se deve praticar. Para nós espíritas é mais fácil, porque a gente sabe que não basta não fazer o mal, né? Não fazer o bem por si só é levar ao mal. Então, quando a gente tem essa atitude de não fazer aquilo que a gente deveria fazer, automaticamente a gente pode ter esse sentimento de culpa. E também de outras formas, como um delito, um crime, já de uma coisa mais pesada. Consequentemente, consequência de ter feito o que não se devia fazer. Então, fazer uma coisa de forma errada, de forma voluntária, né? Ou fazer aquilo que não deveria ser feito. E ao mesmo tempo, ele traz para a gente como sinônimo uma situação emocional, que é uma inquietação, né? Um abatimento da consciência, quando se percebe ter cometido uma falta, um erro e um pecado, que para nós espíritas essa palavra já está entre aspas, né? Que a gente não usa mais. Então, só da percepção já vem dentro da gente, dentro do espírito, essa inquietude, esse abatimento, certo? Então eu coloquei algumas figuras que demonstram para a gente a sensação que é ter culpa, né? A pessoa pode ficar simplesmente sentindo que estão todos acusando, lembrando entre nós que não precisa muitas vezes de terem pessoas encarnadas. A gente tem essa sensação, e muitas vezes real, de espíritos desencarnados que estão nos cobrando de forma indébita, como não deveriam cobrar, mas cobram da gente nossas atitudes, né? Assim como nós fazemos muitas vezes. Uma sensação de estar preso, aprisionado a esse sentimento e não conseguir dar sequência, ir para frente com a nossa vida porque está parado nisso daqui. E uma tristeza profunda, um abatimento, uma inquietação a ponto de não querer mais nem ver o que está acontecendo ao redor da vida, né? No Livro dos Espíritos, na parte terceira, nas leis morais, nós temos a lei divina ou natural. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é, questão 619, Deus deu a todos os homens meios de conhecer a sua lei? O que vocês acham? Sem ler. Deu, mas daí é o seguinte, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Porque se nós compreendêssemos a lei de Deus, nós não estaríamos aqui de forma completa, nós já estaríamos em mundos muito mais evoluídos. Então a gente sabe, a gente entende parcialmente, mas a gente precisa de muita caminhada para compreender profundamente as leis de Deus. E aí a parte mais importante que eu acho que nos difere de outras religiões é a 621, que diz: aonde está escrita a lei de Deus? Para os católicos ela está onde, gente? Na Bíblia, né? Para os judeus está na Torá, para os hindus no Bhagavad Gita, e cada religião ela tem um livro específico de lei aonde está escrito a lei de Deus. Para nós espíritas não, a lei de Deus está na consciência. Então isso faz com que nós sejamos muito mais responsáveis pelas nossas atitudes, porque automaticamente nós já sabemos, pelo menos definir o que está certo e o que está errado. Porque a consciência nossa nos diz isso. Por isso que aqui atrás,
que é é um termo de um dicionário português, não é espírita, ele fala é uma falta voluntária. E quem escreveu isso aqui provavelmente não era espírita e não sabia que a lei de Deus estava escrita na consciência. Mas na sinonímia já está aí bem claro para eles e com certeza para nós, né? Então a gente começa perguntando qual é a finalidade da nossa existência. Quem quer me dizer qual é a finalidade da nossa existência? Por que que Deus nos criou? Para ver televisão? Para ficar deitado em casa, fazendo nada? Não, nós temos uma finalidade. Qual é? Evoluir, crescer, se aproximar de Deus. Não é isso? Para isso existe um trabalho pessoal, intransferível, do nosso livre-arbítrio, do nosso conhecimento, para que a gente consiga chegar lá. Então existe esse trabalho muito importante de evoluir. E sempre, nós vamos ter dois caminhos. Nós vamos ter o caminho reto, que provavelmente como a Bíblia fala, que é a porta estreita, quer dizer, é o mais difícil, que requer maior sacrifício de todos nós, ou podemos cortar caminhos. Só que o caminho para Deus é um só. E toda vez que a gente escolhe esses outros caminhos menores, aparentemente mais fáceis, a gente entra em conflito, porque a gente sabe que a lei escrita na consciência diz: espera aí, você não está no caminho correto, certo? Então começa por aí. E essas duas imagens vão estar sempre em nossas vidas, onde nós vamos atuar com o nosso livre-arbítrio. A escolha é nossa. Tá certo? As pessoas podem nos obrigar a fazer certas coisas, mas dentro da consciência ninguém mexe, ninguém atua. Que é desde que a gente não permita, né? Então, no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, nós temos a explicação inicial de como e por que a gente vem a ter esse sentimento de culpa. Então ele bota as causas atuais das aflições e as causas anteriores. As causas atuais, elas estão diretamente ligadas a nós, a nossa personalidade, a nossa forma de agir, de pensar, ao nosso egoísmo, a nossa inveja, ao nosso ciúmes, a nossa preguiça, a nossa indisciplina, todas as nossas más inclinações que não nos deixam caminhar como nós deveríamos. João chega a dizer que a maior parte dos nossos sofrimentos atuais são causados por nós mesmos. E não porque nós estamos resgatando coisas do passado. Então a gente fica sempre achando, foi da outra encarnação, por isso que eu estou passando. Não, é a forma como a gente encara a vida, é a forma como a gente olha a si e ao outro, é que faz normalmente que a gente sofra, né? Então eu costumo dar um exemplo de que todo mundo trabalha e chega em casa cansado, e a gente, na nossa desorganização, deixa tudo bagunçado. Você acorda de manhã aquele dia e perdeu a hora. E aí precisa de pegar um ônibus, precisa de ir de carro, e não sabe estar uma coisa, não está outra. Só nesse momento inicial, você já brigou com a mulher, com o marido, com o filho, já não sabe onde está, já não toma café, já sai irritado, já pega o ônibus atrasado, já vai xingando todo mundo aqui até chegar no seu trabalho, até onde tem que ir. E no meio do caminho, se a gente está numa cidade grande, isso pode levar até uma morte. Uma discussão no trânsito, a irritabilidade, e aí nós estamos pagando alguma coisa da encarnação passada? Não, é a falta de disciplina, de auto-organização, que faz com que a gente comece um dia dessa forma. E no meio do caminho, a nossa energia, se as outras pessoas não estiverem equilibradas, vão ser contaminadas pela nossa energia de irritabilidade, de impaciência, de intolerância, e que vai fazer com que aquele dia, se a gente não dá uma parada, vire um desastre. Então eu preciso tomar muito cuidado para não achar que tudo que eu estou sentindo ou que eu esteja passando é uma coisa que aconteceu em outra vida, que agora é um fatalismo, eu tenho que sofrer, eu tenho que passar. Não é assim que a coisa funciona. Mas por outro lado, vamos ver lá.
tem a ver com o nosso egoísmo, inveja, ciúmes, cólera, ganância, né? Aí o Evangelho pergunta: a quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? Então o dia termina e a gente se pergunta: quanto das aflições que eu passei hoje, eu sou a única responsável por ela? Então essa é a coisa mais importante que a gente tem que ver, para não achar que é coisas passadas, né? Aí o homem é assim, num grande número de casos, o autor, o responsável pelos seus próprios infortúnios e sofrimentos. Então aqui o Evangelho coloca para a gente que nós somos responsáveis por nós mesmos, pelos nossos destinos e por aquilo que nós vamos colher. Então tudo que a gente faz durante o dia, na verdade, nós estamos semeando como vai ser a nossa colheita da noite, ou durante o dia. Todo mundo concorda com isso? Depende de cada um de nós, né? Por outro lado, nós temos as causas anteriores das aflições. Essas sim. Essas causas são aquelas que estão além das nossas capacidades de alterar. Então, se a gente nasce com um filho especial, uma paralisia cerebral, um deficiente, tem algum deficiente físico aqui presente hoje? Ai, que maravilha. Nem temos, né? Mas podia ter nascido cego, surdo, mudo, paralítico, tetraplégico, paralisia cerebral, doenças das mais variadas que nós temos genéticas, com alterações neurológicas enlouquecedoras. E o que é a maioria de nós, ou quase todos nós aqui, temos um corpo saudável. Agora, se a gente tem alguém que nasça desse jeito, é uma questão que não é dessa vida. Não foi neste momento a forma de atuar que o fez sentir ou passar por aquilo. Ah, nós estamos milionários, temos tudo. De repente a gente perde tudo, né? Vem o tsunami e destrói a nossa casa, o nosso lar, leva as pessoas que a gente ama, todos os documentos que a gente tem, todas as coisas históricas que faziam parte da nossa vida. Então ele explica que nesses flagelos naturais, nessas doenças, as causas não estão neste momento. Mas dependendo de como a gente se comportar, o que a gente fizer hoje serão as nossas causas anteriores na próxima vez, na próxima encarnação. Então aquilo que eu fizer hoje, eu posso ser responsável pelas minhas aflições futuras ou pelas mudanças que eu gostaria que tivesse, para que eu tivesse mais paz, mais tranquilidade. Não é menos trabalho, não é menos estudo, não é mais preguiça, mas condições de trabalhar sem ter de repente que passar por situações como essas. Até aí todo mundo está entendendo? Todo mundo lá atrás? Beleza. Então ela diz: sofrimentos consequentes são então uma advertência que se andou mal. Então o sofrimento não é castigo, é olha, atenção, sinal amarelo, você está buscando caminhos tortuosos e não aquele que leva a Deus. Então é uma advertência. Ele vai dar experiências para nós e nos fazer sentir a diferença entre o bem e o mal. Se nós ainda temos alguma dúvida, toda vez que a gente escolhe um caminho tortuoso, leva ao quê? Abatimento, inquietação, dores, mal-estar, angústias, né? Brigas, confusões. Aí nós vamos ver isso melhor para frente. Jesus e Atualidade, um livro muito bonito que o Divaldo fez com a Joana de Ângeles, através dela, né? Ele fala o seguinte: os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Então a Joana é muito reta, muito firme e não tem blá blá blá. Ela está dizendo: se nós estamos passando por aflições, por angústias, por inquietações, é porque nós estamos com a consciência de culpa. Nós estamos devendo por aí, no presente ou no passado, dependendo das coisas que nós fizemos e como nós fizemos, como nós atuamos, né? No Pensamento e Vida de Emmanuel, no capítulo 22, ele diz o seguinte: quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso,
com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Então, ele vem junto com Joana explicar para a gente, quando a gente foge do dever, quando a gente pega os caminhos, as colaterais, a gente vai sentir necessariamente essa culpa, esse remorso. Porque a nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus, está dizendo para a gente que nós estamos fora do caminho reto. Então não tem como fugir. Quando ele chama de brecha, quando a gente sente dessa forma, normalmente a gente coloca numa situação de vitimização e começa, eu errei, é minha culpa, e fica parado naquilo, naquela monoideia. Brecha por quê? Neste momento, a gente se entrega aos obsessores para tomar conta, para vir aqui e cobrar, porque a gente mesmo não está dando conta de resolver, né? Então ele pede alerta a isso. Ante a culpa, ele continua, que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por uma silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos e depois em mágoa e irritação contra outros. Então o sentimento de culpa, ele pode ser tão pesado, tão difícil de carregar, por isso que até Eduardo brincou que é um saco pesado que eu botei ali no início, que às vezes a gente, ao invés de parar e tentar trabalhar e entender aquilo, é mais fácil culpar o outro. A gente está sempre infeliz, não porque a gente está olhando a vida de forma deturpada, mas é porque o outro está nos fazendo infeliz. É porque o outro não está dando aquilo que a gente quer, que gostaria que ele nos desse. Ou atenção, ou carinho, ou todos os nossos egoísmos, as nossas exigências, né? Então ele fala que chega um momento que a gente começa a culpar o outro. E a hora que a gente está com mágoa e começa a culpar o outro e se isenta momentaneamente da própria responsabilidade, a gente começa a causar problemas sérios aonde a gente estiver. Inicialmente, em primeiro lugar, aonde é a gente? Dentro de casa, com a família, né? Então, no nosso lar, eu trouxe... quem já leu o Nosso Lar aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Em bom número, né? Então, vocês lembram da vampira, né? Do capítulo da vampira? Que quando chega a Narcisa, o André Luiz, nessa fase ainda, recém-reencarnado, chegado no nosso lar, ele é muito questionador, ele está sempre perguntando as coisas, nem em tudo ele concorda, né? Falta a ele ainda muita humildade, muito conhecimento, e ao mesmo lado vem um coração dele bom. Então, quem está quem está na frente é o irmão, não, é o Justino. O Justino está lá na frente, no portão, e por alguma razão, ela entra. Não era, pela vibração dela, ela já não poderia entrar no nosso lar. E, obviamente, a gente sabe depois porque entrou, para que ele escrevesse isso, porque nós aprendêssemos isso hoje, né? E ela entra com aquela cara de, oh, meu Deus, coitadinha, que coisa infeliz. E ela vai lá e quer o lugar dela e pede para entrar. Ele fica, vai atrás da Narcisa, que tem mais experiência. André Luiz toma aquilo como não vamos ajudá-la, né? Igual a gente faz, né? Não sabe quem é a pessoa, né? Não, mas vamos ajudar. E quando chega lá, o irmão Justino manda chamar o irmão Paulo, que tem mais experiência. A hora que a Narcisa olha, ela automaticamente já vê 58 pontos negros, que André Luiz não viu, não tinha condição ainda psíquica de enxergar. E começa um debate, ela pergunta para André Luiz, ele fala que não está vendo, e começa um debate firme, né, mais educado e carinhoso, do irmão Paulo com a chamada vampira, com essa senhora. Que na verdade ela cometeu 58, ela matou 58 crianças, infanticídios. E ela carregava esses pontos com ela, mas naquele momento, por que eu trouxe isso? Ela, zero de remorso, zero. Ela queria o lugar que a Igreja Católica falou que ela teria. Porque na cabeça dela, ela estava ajudando aquelas meninas da época a não sofrer com a sociedade, o que ia acontecer, sei lá, que ela resolveu achar que ela podia sair nascendo as crianças e matando as crianças. E aí ele fala com ela, fala, olha, eu estou vendo em você que não tem remorso nenhum. Você volte, vá se achar nessa situação e depois sim você retorne, né?
Então ele fala lá: temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas essa criatura, essa senhora por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Então nem ela estava pronta para reconhecer os seus erros, né? E nem boa vontade para resgatar. Ela queria chegar lá e achar que ia ficar deitada, anjos abanando, comendo uvas, sei lá como que a gente pensava antigamente, né? Ela estava ali então para perturbar e não tinha remorso nenhum, né? Ela pede socorro como sofredora, né? Eu fiz para vocês aqui e essa frase que eu queria: era vítima, não tinha consciência tranquila, ela dizia: eu tenho a consciência tranquila. O mais assustador era isso. Ela fala: eu tenho minha consciência tranquila. E não tinha ainda sentido na alma o remorso saudável. Ele bota o remorso saudável, André Luiz, quando escreve, porque é esse movimento que faz a gente pensar, que pelo menos faz a gente dizer assim: peraí, como assim eu estou tranquila, minha consciência está ótima e eu não estou sentindo nada? Isso aí está doentio. Ainda é uma fase anterior ao que nós estamos conversando. Aqui nós já partimos do princípio do remorso, né? Da culpa, do remorso, depois do arrependimento. Ali não, nem isso havia. No Consolador, Emmanuel, no capítulo 182, ele fala o seguinte: então o remorso é uma punição? Já que a gente fica com angústia, inquietude, abatimento, né? Essa sensação que a gente acaba jogando até para o outro a culpa porque a gente não dá conta. Aí ele fala: não, o remorso é uma força. Olha que termo forte e bonito. Remorso é uma força que prepara a gente para o arrependimento. E o arrependimento é uma energia que precede o esforço regenerador. Quando a gente leu aqui hoje, a Joana já falou para a gente não ficar também no arrependimento e ir para frente. Essa é uma outra fase que a gente não vai entrar hoje. Mas essa força e essa energia são as primeiras que a gente tem que ter para fazer um movimento de melhoria, para que a gente possa realmente buscar alguma coisa diferente dessa inércia que a gente vem se mantendo há milhares de anos já, né? O remorso, então, longe de castigo, ele é uma bênção, ele coloca, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também, como ele falou no Pensamento e Vida anteriormente, ele pode ser uma brecha através do qual o credor se insinua cobrando pagamentos. Então, o remorso saudável é aquele que sacode a gente, que faz com que a gente perceba os nossos erros, mas ele não pode ser fixo, porque se ele parar naquele sentimento que causa abatimento, angústia, e não sair daquele, ele começa a dar essa abertura que ele chama de brecha, eu considero até crateras, para que nossos irmãos, que já fomos nós e muitas vezes somos aqui, como obsessores encarnados, começamos a achar que podemos cobrar dos outros ou eles cobrarem da gente as nossas faltas, né? Sabendo que elas estão na nossa consciência e é ela a única que vai responder. É a gente com Deus, essa ligação direta para resolver essas situações. Aí outro exemplo que eu trago para vocês é do Voltaire. Vamos de novo. Quem já leu Voltaire, levanta a mão. Já diminuiu um bocadinho. Voltaire é um livro. Como a gente pode sair daqui hoje, pode ser que a gente não acorde amanhã, aqui, então é um livro que a gente deva ler todos, porque ele fala exatamente, o irmão Jacó, que é o nome dele, é o pseudônimo dele, mas é o Frederico Figner. Ele era um tcheco que foi para os Estados Unidos com 14 anos dentro de um navio, sem nada. Ele era judeu. Chegou lá, ele muito inteligente, foi conhecendo Thomas Edison, ele trouxe a música, o disco de vinil, um monte de coisa, e ele ficou riquíssimo. E por outras situações que agora aqui não dá para poder contar, ele acabou entrando em contato com o Espiritismo, não chegou a ser vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Então ele tem um trabalho belíssimo, mas ele era um homem rígido, porque a religião dele de infância, judaica, era de leis rígidas, e ele trazia isso com ele.
E quando ele falava com o pessoal da espírita em volta dele, né? Olha, eu vou desencarnar, e aí, se isso tudo for verdade, eu vou escrever um livro para vocês, achando que fosse fácil uma coisa dessa. E os espíritos falaram: você não quer isso? Então vamos começar a ver no seu próprio velório. E no velório, nós espíritas, que somos muito bondosos, caridosos, já começamos a falar mal dele ali mesmo. E ele foi ficando assustado de ver os comentários dos colegas, e poucos se colocaram quietos em oração pedindo por ele. Mas a bondade dele era tanta, quer dizer, os méritos dele eram tantos, que ele foi resgatado por ninguém menos que o Dr. Bezerra de Menezes. E junto com ele, que nunca eles fazem nada para um só, é sempre para um grupo grande que possa, que queira continuar, eles atravessam essa ponte iluminada. Eu não sei para que local que eles foram, que eu não sei nem do ato que eles falam, eu acho que eles não falam qual colônia, qual lugar, mas chamam de ponte iluminada. Na hora que eles vão atravessar, dos espíritos que estavam ali começa a tremer e começa psiquicamente a se deixar levar pela situação de culpa. Na hora que ele fez isso, os espíritos mais atrasados que estavam em volta dessa ponte iluminada, não conseguia chegar a ela, começaram a gritar: culpado, assassino, né? E esse espírito, ele havia cometido um assassinato 30 anos atrás. Não sei dizer porquê, como, o que aconteceu. Eu sei que ele transformou aquela situação em 30 anos de bem, a ponto dele ser resgatado. E nessa confusão, quase que ele atrapalha essa passagem deles. Porque Deus já nos perdoou antes mesmo de tudo que a gente veio a fazer. Isso é claro. Jesus já perdoou. Dr. Bezerra estava resgatando. Mas ele não havia se perdoado. Ele continuava com a culpa. E essa culpa atrasava ele, não deixava ele ir para frente, aproveitar da ponte iluminada. Porque ele quer o quê? Deus pretende para nós com Jesus que nós fiquemos: minha culpa, minha culpa, minha culpa. Ou ele quer que a gente fale assim: pô, errei, muito bem, desculpa, vamos lá, para frente, resgato e vou ser melhor. Eles querem que a gente vá para frente, né? Então aí, Dr. Bezerra de Menezes fala: bastaria sintonizar excessivamente com o pretérito, quer dizer, bastaria ele, daquele momento, começar a lembrar do dia que ele cometeu aquele crime, para levar tudo a situação e causar prejuízos imensos para eles que estavam ali, né? Com as vibrações de sentimentos de pensamentos doentios, ou seja, com a manutenção da culpa, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com as mais complicadas diagnósticos de patologia clássica. Então aqui ele fala que não só mais esse abatimento, essa angústia, essa mágoa, mas agora a gente começa a adoecer fisicamente. Então, se a gente não tomar cuidado, a coisa vai ficando tão pesada que a gente começa a adoecer. E muitas das coisas que nós estamos vendo hoje, elas que nós estamos sentindo, estamos adoecendo, vem desse sentimento de culpa, que estar consciente, porque alguma coisa que a gente fez a gente lembra, ou porque está lá na nossa memória guardada de coisas pretéritas que nós não nos desculpamos. E isso está impedindo que nós possamos dar passos maiores na evolução neste momento. Então ele diz o seguinte, que esses sinais e sintomas de culpa podem dar origem a uma série de sintomas e sinais também, dando origem a uma patologia, né? Se não fosse tratado e não for gerido de forma saudável. Ou seja, tem que sair dessa forma de remorso, de culpa, e passar para a segunda fase, ou melhor, terceira, porque a primeira que a gente viu foi: nem sei que eu tenho remorso, eu não tenho culpa de nada, né? Eu estou livre, minha consciência está tranquila. Muito doentio, muito atrasado. A segunda, do remorso perfeito, dá aquela sacudida para a gente poder começar a tomar consciência de que nós fizemos, mas ela não pode ser constante, ela tem que movimentar a gente para a gente ir para frente. E aí vem um arrependimento também. Então eu coloquei lá que o sentimento de culpa torna a pessoa prisioneira de uma ideia fixa. Aí é que a gente começa a adoecer. E aí vocês vão ver que esses sintomas que eu vou apresentar, normalmente eles norteiam a grande maioria de nós.
Pode ser que tenha aqui espíritos mais evoluídos, eu não sei, mas eu estou aqui nesse grupo lá de cá. Que a gente sente, olha lá, paralisação. Muitas vezes a gente não faz nada, porque está parado no sentimento de culpa e não consegue fazer o que precisa ser feito. E essa adiar, chama-se procrastinar. Não é coisa do brasileiro? Não é uma culpa generalizada isso aqui, coletiva? Amanhã, às 3h59, o banco fecha às 4h, eu vou estar lá, eu pago a minha conta faltando 3 minutos. Então, sempre levando as coisas até o último momento, que causam brigas, confusões, né? Problemas desnecessários. Mas também tem a sensação de insatisfação, de irritação, de mau humor. Alguém tem isso, não? Ninguém aqui sente nada disso, não? Ah, que maravilha, eu vim para o lugar certo, então. Que coisa boa. Cólera, ansiedade, desespero, inquietude, insegurança, medos, fobias. Por medo é aquela sensação que a gente tem ainda que você consegue controlar. Já a fobia, o pânico, é um medo exagerado que a gente sai do controle, né? Totalmente. Tristeza e depressão. Como eu trabalho com pessoas, as queixas maiores que eu recebo hoje, adivinham quais são? Quem chuta aí? Vamos lá. Ansiedade e depressão. Na maioria das vezes, à medida que eu vou fazendo a história clínica, que as pessoas vão se abrindo, vem sempre medos e sentimentos de culpa. Por quê? Porque não está na nossa consciência. Então, lá no fundo, a gente sabe que alguma coisa não está legal. A questão é como trabalhar isso, né? Porque o problema da depressão e da ansiedade faz parte do nosso dia a dia. A manutenção desses sinais que eu coloquei para todos agora, ela que leva a doença. Aí o adoecer é violento. E uma depressão acaba levando a suicídio. Todo mundo tem noção de que a quantidade de gente está suicidando hoje? Crianças, idosos, jovens. Então, assim, a quantidade é tão grande que as pessoas estão se perdendo, porque estão perdendo o endereço de Deus. Estava comentando com o Eduardo como os centros estão esvaziando. As pessoas estão no meio do momento de transição. Nós estamos buscando ainda na matéria a nossa salvação. Enquanto que era na parte espiritual, depois de mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui para nos ensinar, já era para a gente estar num caminho mais leve, mais saudável. Mas a gente tem que ter um carro, um celular, mas celular 7, 8, 9, 10, 11, sei lá quantos que já tem. A gente tem que ter a última roupa, a gente tem que ter. O negócio é ter. E quando a gente deveria estar trabalhando ser e ser. E isso está fazendo com que as pessoas vivam um mundo de ilusão, que os hindus chamam de Maya, ou Maya. Quer dizer, a gente vive na televisão, a gente vive na internet, a gente vive no celular, a gente posta fotos, todo mundo sorrindo, depois briga, depois mata um ao outro. E aí fala, nossa, que pessoa feliz, que casal lindo, que coisa maravilhosa, que roupa linda. Então nós estamos vivendo essa coisa irreal. E normalmente a televisão tem uma função muito grande nisso. Ela quer que a gente viva aquele mundo. Ela tira a gente do mundo interior. É a hora que a gente precisaria estar mais nos perguntando quem somos, o que nós estamos fazendo, para onde nós vamos, aonde eu preciso melhorar. Eu estou vendo, eu não, porque eu já não tenho televisão há 10 anos, mas estou vendo Big Brother, eu estou vendo as novelas, eu estou vendo o que esse povo quer que eu veja. Agora, quem está me vendo? Quem está me vendo? Quem está olhando para dentro de mim e vendo aonde eu preciso melhorar e crescer? Entende a diferença? Então a gente, também, gente, eu entendo que a gente trabalha o dia inteiro, fica cansado, aí chega no final do dia, você quer muito ligar a televisão para não pensar em nada. Mas isso é uma questão de mudar hábitos. Porque não pensar em nada não faz com que a gente evolua. Qual é a finalidade da nossa existência? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Não é evolução? E como que a gente vai evoluir sentada olhando numa tela para os outros falando o que a gente tem que pensar, comer, agir, sentir, fazer?
Conheça-te a ti mesmo, né? Então a culpa ainda está ligada ao nosso lado infantil. A Joana fala isso pra gente. De acordo com a Joana de Ângeles, temos uma situação onde o ego se sobrepõe ao eu. Esse eu com letra maiúscula é o eu divino. Então aquilo que eu quero é a criança ainda infantil, que bate o pezinho dizendo o que eu quero. Ah, mas eu não quero sofrer. Ah, mas eu não quero passar por isso. Ah, mas eu não quero ter problema. Então está no mundo da carochinha, não sei, do Walt Disney, porque não tem como, não existe, né? Então a gente ainda se sente vítima, né? Condenamos o outro pelas nossas falhas e queremos chamar a atenção e piedade do outro. Então, a maioria das vezes, a gente não assume a atitude madura de eu sou o responsável pelos meus atos, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu prefiro culpar o outro do que assumir em mim mesmo a situação. Porque, de certa forma, traz dor, não traz? Nós não vimos ali atrás que o sentimento de culpa, ele provoca uma situação de angústia, de inquietude, de abatimento? Mas é para a gente poder se conhecer e saber que nós somos espíritos em evolução, que nós não estamos mais perto dos animais do que a angelitude. Então, que faz parte do nosso crescimento essas etapas. Agora, reconhecer, sentir a culpa rapidamente, passar para o arrependimento e ir para frente, é que faz com que a gente cresça. Então, eu botei aí, o pessoal mais velho vai conhecer, né? Ó vida, ó dor, ó azar, né? Nada dava certo com o Lipe, nada, ó, tudo é ruim. É assim que a gente faz. Ou a gente faz aquela carinha ali, né, para o vizinho, para o pai, para o irmão, para o amigo, para a mulher, para o marido. Ó. Tipo assim, eu não tenho culpa de nada, olha como eu sou uma vítima, né? Ou aonde eu vou só chove em mim. Uma nuvem vai atrás de mim. E não existe isso. Porque todos os dias nós reencarnamos nessa encarnação, porque o dia começa. Eu durmo, eu refaço meus pensamentos à noite, quando eu acordo, o que eu faço? Eu posso começar, não é, gente? O Espiritismo dá essa coisa boa pra gente, eu posso acordar de manhã e falar, não, hoje eu vou ser diferente. Em tudo, eu vou acordar e vou virar santo? Espírito de luz? Não, mas eu posso acordar e falar assim, não, é agora, este ano, dia 31 vai chegar aí, né? Aí nós vamos fazer aquela lista de coisas pra gente mudar, né? E, não faz uma lista, não faz uma coisa só. Uma coisa só. Esse ano eu vou trabalhar, sei lá, a minha paciência, a minha tolerância, ou não vou xingar, ou não vou acordar de mau humor. Uma coisa relativamente pequena. As pessoas podem nem sentir a sua mudança, mas a gente sabe que mudou. Família, então, adora meter pau na gente, né? Se não são espírito, então fala assim, mas você não é espírita? Como que você fez isso? Mas você não é espírita? Fala, espírita somos todos, vocês só não reconheceram até agora que estão também. Mas assim, a gente sabe que mudou e a gente fica feliz com aquilo. Porque lá no fundo fala assim, puxa, até um ano passado, essa situação X me causava irritação. Ou eu gritava, ou eu ficava colérica, ou eu, sei lá, chorava. Não, agora eu sinto, ainda me magoa um pouquinho, mas eu consigo lidar com isso. E isso faz que a gente tenha um sentimento concreto que nós amadurecemos e crescemos um pouco. Então, quando trabalhamos o autoconhecimento, e a gente sempre fala nas palestras, porque é uma coisa que todos nós buscamos, a questão 919 de Santo Agostinho, conheça a ti mesmo. Ele fala, por que ele mudou? O que ele tinha de diferente de nós? Foi essa capacidade de, antes de dormir, reconhecer o que ele fez durante o dia. Né? E tem também no homem de bem. O homem de bem também fala isso. O que eu fiz? O que eu poderia ter feito de melhor para ajudar? O que eu poderia ter deixado de fazer? O que eu deixei de fazer e que eu não deveria ter deixado? Então, esses questionamentos é que a gente precisa de um tempinho. Se nós estamos nessa correria, da hora que a gente acorda até na hora que a gente dorme, que hora que a gente se questiona? Que hora que a gente pergunta para si mesmo aonde foi que a gente escorregou? Não tem tempo. E a hora que tem tempo a gente liga computador, internet, televisão, sei lá, celular, todos esses montes de coisa que tem hoje.
Se vocês pararem para pensar, há 25 anos atrás, estava chegando no Brasil o celular. 25 anos foi ontem. Quantos anos vocês têm? Você? Quando você nasceu. E você, amor? Você já tinha um pouquinho mais de idade. Mas vocês entendem que foi ontem? E a gente tinha um celular que quase você tinha que ter uma bolsa para carregar, porque ele era desse tamanho, assim, quase caía. Nós mudamos para Natal nessa época, tínhamos um celular no Rio. Quando chegou Natal, tinha um celular, mas não tinha torre. E aquele trambolho desse tamanho assim, você precisa de um carrinho de rolimã para poder puxar, né? Um carrinho de rodinha para poder puxar o celular. Em 25 anos, olha o que aconteceu com a nossa tecnologia. É impressionante. Mas nesses 25 anos, o que aconteceu com a nossa moral? O quanto que nós evoluímos no mesmo passo, nós corremos também da mesma forma que a tecnologia, ou a gente ainda está estagnado? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quando a gente faz esse reconhecimento, não é que o outro não possa ter errado com a gente, não é que o outro não possa ter nos ferido. A questão toda está em como que a gente vai lidar com aquela situação. Aí é que muda, aí é que a gente se conhece. Porque se a gente ficar mais o outro, a gente fica parado, não evolui. Porque nós vamos pegar a nossa vida, botar na mão do outro, até que o outro resolva a não fazer aquilo com a gente mais. Até ele resolver, que faz parte do crescimento dele, do autoconhecimento dele, nós vamos passar a vida sofrendo ou parado. Então a gente precisa desse momento. A gente precisa, à noite, gente, é a hora que a gente descansa. Vocês já viram falar do hormônio chamado cortisol? Todo mundo? O cortisol é um hormônio que dá energia para a gente de dia. De tarde ele começa a cair, de noite mais ainda. Que é para quê? Para a gente ir se preparando para dormir. E a hora que a gente está se preparando para dormir é a hora que a gente resolve discutir, brigar, ver televisão, se possível filmes de bastante maldade ou sexo, bababá. E aí a gente dorme e aonde nós vamos? No nosso lar? Com quem que nós vamos encontrar? Com André Luiz, irmão Justino? Narcisa? Clarencio? Não. Nós vamos encontrar com nossos irmãos que estão nas mesmas sintonias que nós. Então, o que a gente tem que fazer antes de dormir? Oração, trabalho de autoconhecimento e pedir, rogar, implorar. Para que durante a noite a gente possa trabalhar, estudar, aprender e evoluir. Para que quando a gente acorde no dia seguinte, a gente já esteja um pouquinho melhor. Um pouco mais preparado para poder enfrentar o dia que vem. E, de alguma forma, quando a gente se coloca na mão da espiritualidade, quando a gente acorda com um pouco mais de paz ou com alguma intuição. Ao contrário, quando a gente dorme vendo filmes de terror, de briga, de violência ou de sexo de forma baixa, a gente acorda cansado, inquieto, angustiado e já começa o dia mal. Porque eu vejo que tem pessoas que têm insônia, mas que dormem 4 horas, 5 horas e acordam bem. Eu vejo outras que não têm essa queixa, que dormem 8 horas, 9 horas e acordam exaustos. Eu só posso falar isso para as pessoas que são espíritas. Os que não são, eu não posso tocar nesse assunto. Mas aqui a gente pode falar isso. Então pense como que eu quero acordar encarnada ou reencarnada todo dia pela manhã. Vai depender do que eu vejo à noite. Isso é uma coisa que eu estou falando que é fácil? Não, isso é um exercício, gente. Hoje eu estou vendo uma série, eu adoro série. Aí hoje eu não vou ver, hoje eu vou trabalhar nisso aqui, eu vou fazer uma leitura, eu vou pegar uma Joana. Eu vi aqui no centro que vocês têm uma biblioteca linda que o Eduardo me mostrou, toda organizadinha de A a Z. Quer dizer, então eu venho para casa hoje, pega um livro, pelo amor de Cristo. Vai ler. Ah, mas me dá um sono. Então, se alguém tem sono, eu pego um livro espírita e dorme na hora. E é tão sério que Divaldo falava que para ele dar conta de orar, de dormir para não dormir lendo ou estudando, que ele andava, fazia as leituras andando para não dormir. Então, o espiritismo serve para poder curar a insônia. É só pegar o livro para ler. Se a gente quer aprender, a gente fala assim, um livro desse eu vou ler
meia página. Pego lá um X de lápis e boto. Amanhã eu leio meia página. Quando chegar aqui uns 3 meses, nós já estamos com tanto hábito de ler, que a gente vai ter vontade de ler uma página, 2, 3. Daqui a pouco nós estamos viciados em ler. Olha que loucura, gente. Vício em ler. Nós estamos vício em comer, vício em falar mal dos outros, né? Vício, um monte de vício ruim, aí nós vamos ter vício em ler. E aí os centros espíritas falam assim, você não tem que ter dinheiro para comprar livro, eu te empresto. É só levar e trazer, né, gente? Para o outro poder ler. Porque às vezes é tão bom que a gente não quer devolver, mas tem que devolver. E aí o Chico, né, que é nosso querido e o nosso exemplo assim, na Terra, vamos dizer, o maior exemplo que nós temos, que diz o Livro dos Espíritos, é Jesus, não tenha dúvida. Mas o Chico, para nós, ele foi um grande exemplo de como agir, de como atuar. Então ele diz, embora ninguém, olha que coisa mais linda, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, todo dia de manhã, quando eu acordo, eu não posso mudar o que eu já fiz, mas com certeza eu posso refazer as coisas e começar bem de novo para ter um final do dia melhor. E isso dá uma esperança muito grande, porque todo dia a gente pode melhorar. E aí vem o arrependimento. O que o dicionário fala que é o arrependimento? Ele diz que é uma mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, mudança de temperamentos e um caráter trabalhado e evoluído. Então olha o que é se arrepender. Se arrepender é muito mais de falar assim, desculpa, estou arrependido. Vou para fora. O arrependimento, ele vem com isso aqui. Ele muda a nossa direção de olhar e fazer as coisas. Ele muda a nossa forma de pensar. Ele muda nossas atitudes diante das pessoas que nós magoamos, que nós criticamos ou que não nos entendem no momento. Se elas nos entendem, elas estão precisando de mais compreensão, né? Muda nosso temperamento, nos ajuda a ser mais calmos, menos críticos, ter mais paciência, mais tolerância, né? E faz com que o nosso caráter seja trabalhado e seja evoluído. Isso é arrependimento. Não basta, nós vamos ver, mas é uma grande etapa, todo mundo não concorda? Então, arrependimento quer dizer o quê? Renovação. Renovação de entendimento e uma mudança de atitude. Ou seja, atitude contrária, oposta àquela que a gente fazia. Então, na hora que eu me senti culpado, eu tomei consciência clara de que eu fiz alguma coisa que eu não deveria ou deixei de fazer alguma coisa que eu deveria, certo? Neste momento, eu tomo, olha, já percebi, de noite eu dormi, falei, pô, não devia ter feito isso, e agora? Agora eu vou mudar. Como eu vou mudar? Aí eu vou demorar alguns dias, algumas semanas, mas a minha meta é mudar a minha atitude, meu temperamento, a minha forma de pensar e de agir em relação a essa situação. O arrependido verdadeiramente percebe e se sensibiliza das consequências ruins que os seus atos causaram para as outras pessoas. É um ato de compaixão. É um ato de compaixão para conosco, porque se não tiver humildade, a gente começa de forma egóica, eu não erro, ou eu não fiz isso, entendeu? Isso é a culpa do outro, eu não faço essas coisas, né? Ou a gente começa a falar assim, peraí, eu errei. E se tivesse sido comigo? Eu gostaria? Não. Mas eu estou super sem graça de pedir desculpa. Começo a orar, para pedir força. Eu vou lá e, se for o caso, peço desculpa. E se a pessoa não aceitar? Problema de quem? Hein? Da pessoa. Nós não podemos obrigar o outro a nos perdoar, nem nos salvar da nossa culpa. Você vai até onde você pode. Mas essa mudança, se eu fizer, se Eduardo fizer, se você fizer, se cada um fizer, no meio que a gente tiver, a gente começa o quê? Minar luz, jorrar luz. E aí, ainda que a nossa luz seja pequena, seja pouca, a gente dá um pouquinho de luz aqui, junto com o outro um pouco mais, quando a gente vê, a nossa sala está toda iluminada. Não é isso? Não basta um fósforo na escuridão para trazer um pouquinho de luz? E aí nós mudamos a atitude. O saco, eu queria dizer para vocês que é o mesmo. A
forma de carregá-lo e como sentir o peso é que difere totalmente. Então, como que eu vou enxergar isso é que vai fazer diferença. Como que eu vou pegar a minha culpa e transformá-la no arrependimento e depois nas etapas seguintes, que nós vamos ver numa outra vez que a gente conversar, é que vai fazer total diferença. Porque um é que está carregando o peso do mundo, arrastando, e o outro está carregando o mesmo peso super alegre. Ele já sabe o que ele vai fazer, quais as mudanças que ele vai ter. E como consequência, ele faz o arrependido ter uma decisão de não mais errar. Porque vocês lembram que quando a adúltera ia ser apedrejada, estavam lá os acusadores dela, não é isso? Jesus fez o que com ela? Falou, olha, joga a primeira pedra quem não for culpado. O povo se mandou, estava todo mundo com um problema ali na consciência. Mas ele chegou para ela e falou assim, meu amor, beleza, você errou, não tem problema não, coitadinha, ai, não tem problema. É isso que ele faz? Ele fala, onde estão os seus acusadores? Estão aqui, nem eu estou te acusando. Mas ide e não pequeis mais. Esse erro cometido, que ele não recomece, refaça-se. É preciso que a gente tome consciência, porque senão a gente fica... Entenda assim, tem vários degraus, Passília que fala isso, né? Tem uma largura, um degrau. Você fica naquele degrau. Num pedacinho no mesmo degrau, pedacinho no mesmo degrau. Não passa para o degrau acima. Porque a gente vai repetindo as mesmas coisas. E a gente fica cansado da gente mesmo. Chama reações atávicas. Eu já fiz isso há 500 anos atrás, há 400, há 300, há 200, há 100. E estou fazendo a mesma coisa. Então, por isso que eu tenho que parar para raciocinar e fazer uma proposta, uma meta de mudança. O arrependimento pode, sim, também ser considerado como uma dor sentida causa da dor causada, né? Por causa da dor causada. É o que eu falo, que é da compaixão. A gente se arrepende quando a gente percebe que ou a gente se feriu ou feriu ao outro. Aí a gente começa a fazer uma mudança. Eu só botei aqui para lembrar que no Céu e Inferno, no capítulo 7, no item 16, nós temos o arrependimento, que é isso que a Joana falou no início da nossa leitura. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Então, eu cheguei lá, eu tive uma encarnação, eu matei 200 pessoas, eu senti culpa, eu estou arrependido e pronto, acabou? Tem uma coisa a mais nessa história, né? São precisas expiação e reparação, que podem anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Aí é uma questão de uma outra palestra, porque a gente não é para ficar mais no olho por olho, dente por dente. Então eu matei 200, eu tenho que morrer 200 vezes. É isso que Jesus propõe? Então eu fiz, aquela mulher matou 56 crianças, ela vai ter que perder 56 filhos, como é que vai ser essa história? Então por que ela não pode abrir uma creche com 200 crianças? E resgatar numa encarnação só o que aconteceu. E esse resgate é para que a gente cresça. A culpa para que a gente tenha consciência, o arrependimento para que a gente se renove e a expiação e a regeneração para que a gente se transforme. Essa é a grande diferença. Estou acabando. Esse aqui é o meu reloginho ambulante. Conclusão. Diante da culpa, que eu esqueço totalmente, essa coisa que eu não gosto de falar, né? Fobias, complexos, recalques, que dominam-te a paisagem mental e te sentes um fracassado. Por que na maioria das vezes a gente pega queixas de menos-valia? Ninguém acha que é bom o suficiente, ninguém acha que sabe o suficiente, ninguém se sente capaz o suficiente e não tem ninguém aqui com deficiência mental. Então, porque a culpa está impedindo, aí a Joana fala isso, né? Todas as fobias, complexos, recalques estão na nossa mente, na nossa paisagem. Aí ela fala, retempera o ânimo e sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. Quer dizer, para de ficar remoendo a mesma coisa, raciocina, entenda o que está acontecendo com razão para que haja mudança. Aí ela fala uma das frases mais lindas que eu acho. Ninguém está na terra fadado ao sofrimento e aos conflitos destruidores. Então nós não viemos para sofrer. Porque o resgate, a regeneração, embora cause muitas coisas em nós, ela é para ser aceita com alegria, porque significa que nós estamos crescendo. Mas ela fala, todo
todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se e reconstruir. Então ninguém vem para sofrer. No sofrimento é a nossa forma infantil de encarar essas etapas de aprendizado, de recuperação, de reconstrução. Aí sim, na ausência do amor-ação, aparece a dor renovação. Então tem nós, os espíritos, que nós ficamos empedernidos, mantendo a mesma ação, uma criança. Não bota a mão na tomada que queima. A mãe já falou, não bota a mão na tomada, vai levar choque. Até que leva um choque. Aí não bota mais. Então foi avisada 200 vezes, mas quer porque quer, é o que acontece com a gente. A gente acaba levando choque, que é para poder acordar e não fazer mais. Aí ela diz, assim, quer dizer, com esse entendimento, dispõe-te à paz, à libertação dos tormentos, e assim lograrás e alcançará tudo isso que foi colocado. Então é preciso que a gente se renove com isso, né? No Jesus na atualidade. Então o que fazer? Primeiro, coragem para mudar, boa vontade. Tem outro capítulo só de boa vontade e coragem, né? Que a gente tem que ter, né? Ter consciência que tudo se encontra nos nossos pensamentos. Pensamentos intoxicados nos mantêm presos, amarrados. Então os maus pensamentos intoxicam a alma e a gente não vai. Então nós temos que mudar nossos pensamentos para libertar, né? Tomarmos a questão da... Lá atrás eu falei de pecado, né? A Joana fala que assim, nem culpa nem pecado, é responsabilidade. Quando a gente é maduro, a gente é responsável pelos próprios atos. Todo mundo concorda comigo? Quando é criança, fala, não, foi meu amiguinho, foi o outro, a gente nunca assume. Mas quando a gente é adulto, não, a gente sabe que a gente é responsável por aquilo. Responsável, né? Ter certeza que não cai uma única folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Isso aqui não é o caos, a bagunça, a confusão. Tudo tem um porquê. Então o que a gente sofre muitas vezes é porque a gente não se entrega a Deus, a gente não tem fé suficiente. E a gente fica esmorecido. A gente quer questionar tudo, né? Às vezes fala assim, você está mandando porque eu preciso. Então me faça passar por isso da forma mais harmônica e equilibrada possível, né? Que Jesus está no comando, que existe alguém no comando, que é o nosso exemplo e guia, né? O nosso maior exemplo que nós temos, nosso guia é Jesus. Então se eu não sei, se eu estou errando, eu pergunto, o que Jesus faria? Mas é Jesus, é esse mesmo. É esse mesmo que nós temos que perguntar, não é outro, né? O Espiritismo é a grande ferramenta que nós temos. O Espiritismo nos traz para grupos como esse, que pessoas como nós, todos nós, com as mesmas dificuldades, estudamos, trazemos temas para que a gente pense, para que a gente se renove, para que a gente use, que tenha instrumentos para que a gente possa crescer. E ele dá biblioteca para a gente ler, ele dá oportunidade de ajudar o próximo. Então são coisas maravilhosas que o Espiritismo nos traz. Conhecimento, a liberdade, o raciocínio, o entendimento, a questão do ajuda ao próximo, a questão do estudo, né? E que todos nós, como eu falei desde o início, podemos recomeçar. Isso para mim é a coisa que me dá mais esperança. Eu vou para casa hoje, eu vou dormir, amanhã, se eu não estiver desencarnado, eu começo tudo de novo. E se eu tiver, vou começar do lado de lá. Mas não quero ir não, tá, gente? Não esqueçamos do apoio e a força das preces. Então, se eu não estou dando conta do recado, relógio, 1 minuto atrasado, já sei. Se eu não estou dando conta do recado, eu preciso ter humildade de fazer como diz a Bíblia, fechar a porta do meu quarto, entrar e conversar com Deus, com Jesus. Senhor, não estou dando conta, me ajude, me esclareça, me inspire, eu estou à disposição, eu estou com boa vontade, eu quero melhorar. E eu não vi até hoje ninguém falar para mim que entrou em oração, que de uma forma ou de outra, não que a gente tenha falado assim, eu perdi um filho, eu quero que ele viva, não vai viver, mas que o coração não tenha um pouco de paz, um pouco de calma, que a gente sente a presença de Jesus, da espiritualidade com a gente, né? E aí, para terminar, a questão 625, que diz, né? Jesus é o nosso modelo e guia. E ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então se eu não tiver nada, se eu não tiver ninguém, eu recorro a quem? A Jesus. Porque ele está aí 24 horas à nossa disposição, para nos ajudar, nos guiar, nos esclarecer, nos fortalecer, nos proteger, nos amar. Então, eu espero que
vocês tenham entendido o recado de hoje, o estudo, que eu trouxe com muito carinho, e agradeço a paciência de vocês. 2 minutos, criança. Obrigada, tá, gente?